Olá, bem-vindos a mais um programa Fechamento. Eu sou o Sérgio Lírio. A gente está aqui, obviamente, uma semana decisiva e também com novidades decisivas na Europa e com surpresas aqui na América do Sul. A gente vai tratar desses temas. Antes de eu, obviamente, aqui falar dos temas principais que a gente vai tratar nesse programa, hoje eu só queria que o Kaká mostrasse para a gente a capa da semana. Falaria rapidamente sobre a capa. A capa é uma discussão sobre quem se apropria do orçamento público brasileiro. A gente sabe o debate que tem nesse momento, há uma pressão da Faria Lima, do mercado financeiro, para que o governo Lula corte despesas, corte gastos, e a gente está mostrando também o tamanho dos subsídios, na verdade, do privilégio dos subsídios dados a setores que não precisam, ou, na verdade, não respondem à altura a essas isenções tributárias, seja grandes empresas, profissionais de alta renda e os mais ricos. O cálculo ali que a gente fez, então, são 400 bilhões de reais repassados de isenções tributárias, que, na verdade, tem pouco ou quase nenhum retorno para a sociedade. É uma edição interessante para acompanhar. Há outros, obviamente, assuntos. A gente está falando da votação também no Supremo sobre a definição de usuário e traficante no caso da maconha. Tem uma matéria da Mariana, que também a gente vai discutir mais tarde aqui, Mariana Serafini, sobre novas regras para tentar combater aí o trabalho análogo à escravidão. Tem muitas histórias interessantes, então, obviamente, recomendo que quem puder, compre, leia, assine, dê de presente, de preferência para os inimigos bolsonaristas. Eles sempre vão ficar muito felizes e tal. Mas é isso. Continue acompanhando a gente aí. Agradeço quem nos assiste e a gente, obviamente, vai começar aqui por um tema que é um tema que vai ser, quer dizer, a primeira parte dessa decisão, uma decisão que é importante não só para a Europa, mas também para o mundo, que é esse primeiro turno, no próximo domingo, no domingo 30, na França, uma eleição que foi convocada de forma antecipada pelo presidente Emmanuel Macron, depois os resultados, vamos dizer assim, péssimos para ele, mas também para a Europa, das eleições europeias na França, onde a Reunião Nacional, o partido de extrema-direita liderado pela Marine Le Pen, acabou conquistando a maioria dos votos, quer dizer, na verdade foi a primeira colocada nas eleições, e o partido Macron teve um desempenho muito pífio. Ele resolveu dobrar as apostas. Então, portanto, nós teremos agora esse primeiro turno, uma eleição que o segundo turno acontece no dia 7 de julho. Foi uma campanha muito rápida, muito concentrada, mas tem uma novidade. Eu acho que a grande novidade dessa eleição foi a união das esquerdas numa nova frente popular. Essa nova frente popular, na verdade, é uma referência a um movimento que foi um movimento muito importante na França, que era a Frente Popular, criada em 1936, que trouxe muitos avanços para os trabalhadores e também para as mulheres. Você teve, então, a semana de 40 horas de trabalho semanais, aumento no salário, maior inclusão, uma tentativa de maior igualdade da participação das mulheres no mercado de trabalho. É um momento de uma lembrança muito importante, também num momento muito crítico que a Europa vivia. 2 anos depois eclodiria a guerra, e a Segunda Guerra, com todos os horrores que ela produziu, mas foi um momento muito especial. Então, essa nova frente tenta emular esse momento e tenta, na verdade, recolocar as forças progressistas no jogo político, que, de certa forma, por conta muito da decadência do Partido Socialista, acabou sendo meio coadjuvante no jogo político francês nos últimos anos, e agora é uma tentativa de retomar essa iniciativa. E pensando aqui, olhando a média, o site político faz uma média das pesquisas, e nesse momento, olhando essa média, faltando aí poucos dias para o primeiro turno, você tem a Reunião Nacional da Le Pen com 34% na média das pesquisas, a Nova Frente Popular com 28% e o Partido Macron com 21%. Obviamente, é uma eleição muito mais complicada, que as pesquisas, obviamente, não conseguem captam o sentimento geral, mas não captam os detalhes, porque você tem aí muita abstenção, você tem as decisões, na verdade, são por cada departamento, por cada distrito, por cada área, então vai depender também dos desempenhos
muito localizados, para depois você ter ideia de qual vai ser a formação final e qual força será a vencedora, e também sendo vencedora, se vai conseguir governar. Esse é um dos assuntos que a gente vai discutir hoje aqui. Para debater esse assunto, esse tema, a gente recebe aqui a Silvia Capanema, ela é professora da Sorbonne Nord, Paris Nord, ela também é conselheira do departamento de Saint-Denis, integra também o França Submissa, que é um desses movimentos de esquerda, esse movimento de esquerda que foi liderado e criado pelo Jean-Luc Mélenchon, é uma das forças que estão reunidas nessa nova frente popular. Silvia Capanema, obrigado por aceitar o nosso convite, bem-vinda. Boa noite, obrigada. E eu divido esse programa hoje com a Mariana Serafini. Mariana. Boa noite, Sérgio. Boa noite também à nossa convidada e a todos os nossos leitores que nos assistem. Professor, eu começo por por uma pergunta mais básica e geral. É o seguinte, olhando os resultados, as projeções das pesquisas e diante do que a senhora tem visto aí da campanha nas ruas, ainda dá para ter uma esperança de que essa nova frente popular possa vir a ultrapassar a reunião nacional no domingo? Como é que a senhora está vendo o cenário nesses poucos dias aí antes do primeiro turno? Claro, tudo vai se decidir, tem o voto, né? As pesquisas erram bastante, elas subestimam muitas vezes as esquerdas, né? E também a gente sabe que muita coisa vai se decidir no segundo turno. As eleições legislativas aqui, elas não são proporcionais, elas são regionais, elas são localizadas, e então cada circunscrição que nós falamos vota para um deputado. E elas são em 2 turnos, podendo haver até eleições triangulares, com 3 no segundo turno. Então, muita coisa vai se decidir realmente na segunda semana, na semana do segundo turno. Então, nós podemos ter esperança porque a Frente Popular tem mobilizado bastante, é a frente que tem mobilizado, a gente vê, por exemplo, assembleias gerais, uma mobilização nas ruas, campanhas de rua, uma grande mobilização, embora nos meios de comunicação a tendência dos grandes meios de comunicação seja apoiar ou deixar a situação mais fácil para o candidato da reunião nacional da extrema-direita. Professora, no último fim de semana, o movimento feminista fez algumas manifestações em Paris e também em outras cidades. E o presidente da extrema-direita, do partido de extrema-direita, o Jordan Bardella, está convocando os eleitores a um voto histórico, né? Algo para de fato derrubar o Macron. Eu queria entender qual é o impacto desse movimento, dos movimentos sociais, não só do movimento de mulheres, e como é que está regionalizado a concentração dos votos. Daqui a pouco a gente estava falando sobre isso. Os movimentos, na verdade, a nova Frente Popular, né, a Frente Popular, ela se apoia numa experiência histórica, que foi em 1936, a união das esquerdas, justamente para barrar o fascismo na França, né, 3 anos depois de Hitler chegar ao poder na Alemanha, e naquele momento é a união dos comunistas e dos socialistas, que são conclamados pelo povo, né? Em 1934, eles fazem a união em 1936 para ganhar as eleições legislativas. Então, vem dessa experiência histórica que conquistou a jornada de 40 horas, né, de trabalho, as férias, as 2 semanas de férias pagas, etc. No caso atual, a diferença tem a união das esquerdas, mas isso já foi feito nas legislativas passadas. O passo mais adiante é chamar também a sociedade civil e os movimentos sociais. Então, pela primeira vez, os sindicatos, por exemplo, a CGT, que é o maior sindicato do país, disse que está na Frente Popular e que é para votar claramente para a Frente Popular, não é só um voto de bloqueio, né? Então, tem outros movimentos, os movimentos feministas, que estão denunciando ameaças para os direitos das mulheres que foram conquistados, que vão estar no programa da União Nacional, né, ou da Reunião Nacional, para pegar a sigla RN, né, da extrema-direita, e também outros movimentos sociais. Então, essa mobilização social tem uma tendência a estar incluída na Frente Popular.
Agora, a questão aqui a gente estava conversando, que o que tem realmente uma diferença muito grande na França, e quando se vê o mapa da França, igual se viu o mapa do Brasil nas eleições, né? Aquela divisão Nordeste, Sul, no voto, aqui ela não acontece Norte e Sul, ela acontece entre cidades, centros urbanos, periferias votam radicalmente à esquerda, de formas assim a 70%, 80%. As cidades votam à esquerda, as grandes cidades, ou até mais à esquerda, ou à esquerda social-democrata, ou à esquerda radical, e as cidades que nós temos, e o que nós chamamos de periurbano, né? Que aí vota na extrema-direita. Né? Esse voto, que era um voto de direita, até para o Macron perdeu muito desses eleitores para a extrema-direita. Né? E os votos da direita também, muitos, já há bastante tempo, quando a gente vê como a direita está tão baixa, a direita histórica, e como que a extrema-direita está alta, é evidente que tem uma conexão disso. Né? E esses lugares que são chamados a França periurbana, é o mundo rural, mas não é só o rural, é o que não está nas grandes cidades, né? As médias cidades, essa escala. Agora, para explicar isso, há várias hipóteses, né? Difícil ter uma teoria única. Agora, professora, o que é de diferente nessa união das esquerdas em relação a outros momentos? E dois, mesmo se não alcance a vitória nessas eleições em 2 turnos, a senhora acha que essa união é uma união que tem uma possibilidade de ser perene, ou seja, será uma nova formatação de como os partidos de esquerda se apresentam, tanto de vista programático quanto eleitoral? As bases, a gente vê isso na sociedade, né? Eu sou que falo como professor, mas também participo, né, de bases políticas de esquerda. E a gente vê que as bases pedem união há muito tempo, né? E os partidos com muita dificuldade de fazer essa união por desavenças de programa, desavenças também de postos políticos, e a gente conhece um pouco a história, né? E então, essa falta de união, de alguma forma, é o que leva ao segundo turno das presidenciais à extrema-direita. Porque, como nós vemos nas 2 últimas, o candidato da esquerda, que estava na frente, que representa a esquerda mais radical, ele poderia ter ido para o segundo turno se tivesse tido uma união das esquerdas antes. Essa união não veio, ela veio surpreendentemente nas legislativas passadas, que houve uma negociação entre esses partidos através de um programa, o que é mais importante é o programa, e os postos, né, as vagas divididas de acordo com os votos, etc. Isso teve um grande sucesso. No primeiro turno, em número de votos, a esquerda chegou na frente. No segundo turno, o Macron teve a maioria, que não foi a maioria absoluta, foi relativa, mas a esquerda elegeu bastantes deputados, né, até mais que a Reunião Nacional. Então, a esquerda tinha de ordem de 150, a Reunião Nacional tinha 90 deputados, né? E isso, bom, não era suficiente para ter maioria, mas já mostrava um avanço nessa forma de trabalhar. Não foi feita essa união para as europeias. Então, mais uma vez, as esquerdas saem mais enfraquecidas, representando 30% do voto. Né? Agora, a expectativa que a gente, por exemplo, hoje, ao meio-dia, eu estava numa assembleia, no trabalho, né, aí na universidade, no campus de pesquisa, que chama Campus Condorcet, uma assembleia com mais de 100 pessoas, e a assembleia da Frente Popular. Eu acredito que essas bases da sociedade vão portar mesmo essa continuidade de uma frente popular para além das eleições. E isso vai fazer com que os partidos sejam, de certa forma, obrigados a ter um entendimento. Né? Existe, claro, uma tentativa de isolamento da França insubmissa, e, na verdade, é a principal força da Frente Popular em termos de mobilização nas ruas. Professora, desculpa, eu queria até perguntar sobre isso, porque teve um episódio, na verdade, houve uma decisão dos integrantes da Frente Popular de não indicar um nome previamente para primeiro-ministro,
aparentemente, estratégia para que o programa tivesse mais visibilidade. Mas aí teve uma entrevista do Jean-Luc Mélenchon, onde, em tese, ele se apresentou. Não disse que era ele, mas também não disse que estava fora. Isso causou um certo mal-estar. O François Hollande mandou ele ficar quieto e tal. Esse tipo de situação mostra de algum tipo de racha, algum tipo de dificuldade de se chegar a um acordo nessa frente. O que esse episódio significou e se também teve algum impacto negativo na campanha? Tem impacto negativo essas divisões que mostram assim que existem divergências, que existe uma luta interna pelo poder, né? E também que vão mostrar que vão ser muito exploradas pelos meios de comunicações, pelos jornalistas, pelas mídias. Então, é preciso saber que na França, hoje, 8 milionários detêm todos os meios de comunicação, né? Isso foi um processo, essa acumulação dos meios de comunicação nos últimos anos, e são os bilionários, as grandes fortunas do país. Então, isso vai ter um impacto evidente na cobertura midiática e, claramente, também relacionado com o crescimento da extrema-direita. Então, eles vão explorar isso de forma muito exagerada, né? Que tem uma divisão. Claro que existe também uma incerteza, porque isso não é o mais importante é o programa, e o grupo que seria o majoritário teria o primeiro-ministro. Agora, o Macron tem o seu primeiro-ministro, que é o Attal, né, que é o atual primeiro-ministro, que está nos debates. A Marine Le Pen, obviamente, o movimento dela, que é até o Jordan Bardella, que é um jovem, é o primeiro-ministro já designado, então ele faz campanha em torno da pessoa dele. Nós não temos uma pessoa que seja o primeiro-ministro. Isso é uma força, mas é também uma fragilidade, né? E porque deixa espaço para esse tipo de rumor, de discussão. Nas legislativas passadas, o Mélenchon se colocou fez uma coisa diferente, que falava, me elejam primeiro-ministro, né? E com isso criou também, de lá para cá, bastante rivalidades, ele é acusado de coisas bem absurdas, tem uma parte da população que não quer, tem uma parte da população que quer, então realmente são disputas que não trazem boas coisas, né? Agora, ele mesmo diz, no caso de uma maioria que é a França Insoumise tenha mais deputados, tem outras pessoas, jovens, ele citou 5 nomes que podem ser primeiro-ministro. Nas outras forças políticas tem outros nomes, mas não tão em destaque quanto a França Insoumise, que tem os políticos que têm hoje mais prestígio na sociedade, né? Mas que também são alvo das maiores críticas. Agora, um François Hollande é visto com muita desconfiança, porque ele é tido como responsável pelo fracasso das esquerdas, né? Pelo fato de que a esquerda fazia a mesma política econômica que a direita. E isso, com o tempo, vai também fazer que progrida um voto para a reunião nacional. Porque se a dita esquerda e a dita direita fazem a mesma política, que é a austeridade econômica, que são as renúncias nessas medidas sociais, as privatizações, políticas neoliberais, isso é um campo para que favoreceu o crescimento da extrema-direita. Então, o nosso programa hoje, né, o programa da Frente de Esquerda, vendo como historiador, o nosso programa vendo como pessoa de atuação política, é um programa de ruptura com essa lógica neoliberal. Ele assume os riscos de que esse combate não vai ser fácil, né, nos meios de comunicação, com uma relação capitalista que vai sempre atacar e que vai ter medo dos progressos sociais, mas ele assume essa ruptura. E todas as forças de esquerda e ecologistas e os movimentos sociais estão de acordo. Professora, a senhora comentou na resposta anterior que tanto a direita tradicional quanto o centro ligado ao Macron perderam espaço e quem abocanhou esse espaço foi a extrema-direita. A que você atribui esse fenômeno e qual que é o discurso da extrema-direita que acabou fisgando esse eleitorado que não era tão extremista? Não é um processo com um fator só, né? A gente vendo aqui da França como observador e vendo o mundo, a gente vê que tem um processo mundial, né? De uma extrema-direita que sobe. Eu vejo 2 fatores, né? Um é a questão
do neoliberalismo, né, com privatizações, com precarização do trabalho, dos salários. Aqui na França, a principal reivindicação vai ser a questão da renda, né, eu posso falar disso depois, e tem também outros fatores, né, que a crise democrática, a crise da democracia representativa, aí isso entre os meios de comunicação, entre as mídias digitais, toda essa, né, questão das fake news, da questão do medo e tudo isso. Tem também essa composição social, podemos ver até nostalgia de um imperialismo europeu, tem muita coisa misturada dentro, né? E essa questão da imigração tida como uma responsável pelos problemas sociais. Agora, a ironia, e é fato, é que os lugares que mais votam extrema-direita são os lugares onde tem menos imigração. Então, por exemplo, nas periferias, onde está concentrada a imigração, é onde vota na esquerda e na esquerda radical. Né? E nos lugares sem imigração é onde se vota para a extrema-direita. Então, isso não está necessariamente ligado a uma experiência real, a uma questão concreta. Está ligado a um sentimento, a uma representação. Agora, a experiência concreta, e essa é dita, é a questão principal, que é a questão do poder de compra, que eles chamam, né? Que não poderia chamar do custo de vida, que subiu muito na França nos últimos anos, e os salários não acompanharam. E foi a principal reivindicação do movimento dos coletes amarelos. Foi o maior movimento de protestos dos últimos tempos na França, né? E depois tem as questões sociais, as questões do trabalho, do trabalho, da legislação trabalhista, das perdas dos direitos. Nós vimos também com o movimento das aposentadorias, né, pelas aposentadorias. E isso tudo é o grande questão. Agora, como que isso é canalizado? É canalizado para a extrema-direita de uma forma, não é total, porque a esquerda também tem muito voto, não dá para dizer isso de uma forma absoluta, mas essa progressão histórica de uma extrema-direita eleitoral, que pode chegar ao poder por vias eleitorais, está relacionada com o contexto mundial, com o contexto do neoliberalismo, com o contexto da crise da democracia, certamente captando também a questão da perda do poder de compra, né, do custo de vida na França hoje. E com o medo da imigração, que, na verdade, levanta uma forma de herança colonial ou neocolonial muito forte na Europa, né? Agora, professora, há uma possibilidade razoável de ninguém conseguir fazer uma maioria a ponto de governar, não fazer uma maioria absoluta. O próprio Bardella já o tem dito, e eu não sei o quanto isso é parte de uma campanha, uma bravata de campanha, ou se é real, que ele só vai governar se conseguir uma maioria no parlamento, uma maioria absoluta que o permita governar sem ter que fazer nenhum tipo de aliança. Também tem se falado, por conta disso, tem se falado muito numa espécie de solução Mário Draghi, que é o que aconteceu na Itália. Então, você ia convocar tecnocratas para tocarem o governo por um ano e meio, 2 anos, com apoio, assim, um certo acerto entre os partidos. Eu queria saber se é possível, se seria possível imaginar essa solução Draghi na França, ou se era só uma conversa dos possíveis derrotados nessa eleição, o grupo do Macron. E 2, no caso de ninguém montar uma maioria, ter uma maioria, qual seria a solução, ou se seria necessário convocar eleições novamente? Para convocar as eleições, assim, nesse caso de dissolução, que aconteceu 6 vezes na história, a última em 97, né, quando o Jospin chega com também o que nós chamávamos na época aqui de gauche plurielle, né, esquerda plural, ao poder, e foi numa dissolução da Assembleia, né? Então, dessa vez, vai ter novamente, né? Então, a situação de coabitação, o presidente de uma orientação política com o primeiro-ministro ou primeira-ministra de outra orientação política, isso pode acontecer com maioria relativa ou com maioria absoluta. Porém, num caso de maioria relativa, vai ficar muito difícil a governança por causa de como já era o caso para o Macron, né? E como é preciso, né, passar, inclusive, que são projetos com muita oposição e que podem
né? Realmente teria que, para os projetos do Bardella para passarem, teria que ter uma maioria larga, porque são projetos que mudam profundamente, estruturalmente, muitas questões na França. Ele governando com maioria relativa seria complicado, não tendo maioria, o que eu acho que pode acontecer, vai ser uma situação inédita, né? Eu não sei, assim, aí tem que ter, vai ser praticamente a situação que aconteceu na Bélgica há algum tempo, né? E temos também a possibilidade da Frente Popular ter uma maioria com o primeiro-ministro, né? E nesse caso, governar. Então, isso tudo é muito cedo para dizer. Está ainda nas conjunturas. Quem diria, depois das eleições europeias, que o Macron ia dissolver a Assembleia, como ele fez precipitadamente, com um voto tão rápido, com os Jogos Olímpicos em pouco tempo, ninguém sabia, ninguém imaginava que isso podia acontecer. Então, coisas que a gente também não imagina que podem acontecer. E não é hora muito de antecipar esses panoramas, tem que deixar realmente a situação se resolver para entender o que vai ser feito, né? Professora, tem essa questão dos Jogos Olímpicos que estão chegando já agora no mês que vem, e a França foi pega meio de surpresa por essa eleição convocada às pressas. Como é que você analisa essa antecipação das eleições pelo Macron? Eu acho uma irresponsabilidade muito grande, né? Foi num momento difícil, um momento internacionalmente difícil, de guerras. É um momento, a França tem exércitos, a França manda armamentos, não é um contexto fácil, tanto na questão Ucrânia-Rússia, quanto a questão no Oriente Médio, da Palestina e Israel, são tensões sérias. É um momento, bom, dos Jogos Olímpicos, que é uma questão, né, que precisa de uma certa organização, com oposição interna, difícil, e principalmente que ele abriu ali totalmente a Assembleia para a extrema-direita, né? Porque chamar para eleições num contexto em que a extrema-direita teve maioria, obviamente, colocar que eles estejam nos primeiros de largada, né, nesse momento. Então, é muito irresponsável, é uma atitude muito irresponsável, ele vai ser muito responsabilizado por isso, historicamente. Tem historiadores que já estão dizendo isso, que ele realmente tomou uma atitude bem infeliz, inclusive para o campo dele, né? Os deputados dele agora estão completamente em dificuldade eleitoral. Muitos vão perder os mandatos, vão desaparecer, o movimento dele desaparece, que é realmente algo difuso, não tem base nenhuma em nada, né? O movimento em torno da pessoa dele, e é algo que mostrou toda a fragilidade que já tinha, e ele agrava. Tem uma pergunta aqui do James Onig, professora. É possível de mencionar o impacto do tema Ucrânia na eleição francesa? Com certeza, né? Esses temas têm uma grande repercussão midiática, grandes analistas, etc., pessoas que dizem um monte de besteiras e que falam algo que é realmente muito complicado, mas que mexe, né? E a gente viu historicamente como essas guerras mexem com imaginários. A gente vê, por exemplo, quando a gente trabalha sobre a Primeira Guerra, sobre a Segunda, no caso, trabalhei mais sobre a Primeira, como que isso nos outros países, elas mexiam com imaginários, com questões internas, e isso mexeu bastante, né? Tem uma questão muito sério aqui para a França, que retoma a questão da União Europeia, as ameaças, como disse o Jean-Luc Mélenchon, aí eu vou citar, ele fala, nós passamos de uma Europa da paz para uma Europa da segurança, da defesa. Então, isso vai mudar questões estruturais que foram construídas com muita dificuldade no pós-guerra, né? Que era a construção da paz, a construção dos direitos sociais, a construção dos direitos humanos, né? Tudo isso que vem depois da Segunda Guerra, do horror que foi, agora está um pouco assim ameaçado. E a guerra da Ucrânia já vinha introduzindo essas questões, né? Obviamente, a gente vê no programa, nos outros, no nosso programa, claramente que o apoio à Ucrânia, que é dito, a Rússia sendo tida como invasor, mas isso não tem, a estratégia não é unânime, embora no programa seja dito uma estratégia de armamento da Ucrânia, que é a estratégia da União Europeia.
Mas, professora, um outro ponto. Muitos acadêmicos, muitos estudiosos têm dito que estudam esse tema dos extremismos, têm dito que a tendência é que a extrema-direita absorva a direita tradicional, ao menos na Europa, e, portanto, essa extrema-direita será daqui a um tempo a direita, a única direita. A senhora acha que é isso que está acontecendo, é esse o caminho que está sendo trilhado? O que a gente tem visto aqui na França foi essa divisão em 3 partes, né? Uma direita com extrema-direita, um centro, na verdade, direita do Macron, e uma esquerda que retoma os fundamentais de uma esquerda renovada pelas teorias altermundialistas, por questões de hoje, né? Dos movimentos sociais, etc. E o que eu vejo claramente que essa extrema-direita tem ocupado um lugar de uma direita tradicional. Sim, aqui é possível dizer, eu disse no início, né, quando a gente vê o mapa eleitoral, a migração do eleitorado, e um dos líderes da direita era o presidente do partido, Republicanos, que, na verdade, está completamente desacreditado há muitos anos, esse partido, e ele também disse que apoiaria a extrema-direita. Isso é histórico, porque na França tinha uma história de bloqueio da extrema-direita. E esse bloqueio já não existe mais, né? Então, a direita já não vai fazer bloqueio, o centro também não quer. Aquilo que nós fizemos, uma parte, né, da esquerda, uma grande parte, de dizer votem no Macron contra a extrema-direita, porque a extrema-direita é o pior possível, e isso não tem sido feito agora. O próprio presidente Macron disse, né, nem o extremo da Reunião Nacional, nem o extremo, ele diz, da França insubmissa, que, na verdade, é o principal motor da Frente Popular. Mas o que ele quer com isso? Dividir a Frente Popular, tentar, talvez, rearticular com os sociais-democratas, algo possível, mas é algo extremamente arriscado, porque fazendo essa jogada, ele deixa o caminho aberto, mais uma vez, para a extrema-direita chegar ao poder por vias eleitorais na França. Bem, professor, a gente teria, obviamente, tem muitos temas para tratar, mas, infelizmente, temos horário, temos também um outro convidado. Eu, de qualquer forma, agradeço muito a disposição da senhora participar aqui. A senhora está na França, já são quase meia-noite. Foi, na verdade, muita gentileza em aceitar o nosso convite. Espero recebê-la aqui em outras ocasiões, mas, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada. E boa sorte. E boa continuação para vocês. Obrigado. Até mais. Bem, a gente tem também, nós tivemos essa semana, que na verdade ontem, um episódio muito surpreendente, ninguém estava esperando, essa quartelada, muito nebulosa ainda, Mariana, do que aconteceu na Bolívia. O general Juan José Zúñiga reuniu ali, foi quase uma espécie de o cabo soldado que os bolsonaros queriam fazer no Supremo. Reuniu lá ali uns 10, 20 militares, 2 blindados, foi para a Plaza Murilo, que é a sede, onde fica a sede do governo da Bolívia, a sede da Previdência, Palácio Presidencial, e fez um ensaio de um golpe ali. Ele chegou a entrar no palácio, se encontrou com o presidente Luiz Arce, e, no entanto, isso se resolveu algum tempo depois. O Zúñiga, nesse momento, está preso, além dele, mais 17 militares detidos. Houve uma troca do comando das Forças Armadas, e contra uma situação, como eu disse, muito nebulosa, porque uma troca de acusação, no MAS, por exemplo, o partido que era do Arce e que é do Evo Morales, o Evo Morales é o padrinho do Luiz Arce, mas eles romperam as relações. O Evo Morales quer tentar uma nova candidatura, a Constituição proíbe a tentativa de um terceiro mandato, isso é uma discussão que está lá. E, por exemplo, um dos dirigentes do MAS, o Gerardo Garcia, disse que o Luiz Arce e o Davi Choquehuanca, que é o vice-presidente, são os atores intelectuais dessa tentativa de golpe. Então, é um momento que a gente
até agora, obviamente, houve um apoio geral, generalizado, dos países da América do Sul, da OEA, uma manifestação tanto quanto distante, mas também de não apoio ao golpe dos Estados Unidos. O Pedro Sánchez, primeiro-ministro da Espanha, também se manifestou a favor contra o golpe. Então, quer dizer, essa é uma situação ainda muito nebulosa, por isso a gente vai conversar aqui. A gente está recebendo aqui o Wilber Vilca Lopes, é um sociólogo de origem quechua, que foi gestor de políticas fundiárias no primeiro mandato do Evo Morales. Wilber, bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite, boa noite. Boa noite no Brasil, aí não é noite ainda, né? Aqui, boa tarde, Sérgio. Uhum. Sérgio, boa tarde e muito obrigado pela cobertura que vocês me estão fazendo aqui. Obrigado. Divide esse programa, para o senhor também saber, a Marina Serafina também vai participar das perguntas, mas eu fiz uma introdução aqui do programa, da situação, professor, mas para a gente aqui no Brasil, para quem está acompanhando, é um tanto quanto nebulosa. Eu queria que o senhor nos dissesse um pouco o que aconteceu de fato ontem, como é que dá para descrever os episódios de ontem em La Paz. Olha, Sérgio, é muito curioso o que aconteceu ontem. Eu ontem estive na biblioteca a uns 100 metros da praça principal de La Paz. Estive muito perto aí. E o pessoal da segurança da biblioteca pediram para nós sair, abandonar a biblioteca. E alguém por aí falou que era um golpe de Estado. E como é que você pode conceber na cabeça que poderia estar acontecendo um golpe de Estado que seria uma surpresa para nós? Porque quem poderia imaginar na cabeça que na Bolívia estaria acontecendo um golpe de Estado? Só que aqui tem um antecedente, Sérgio. A segunda-feira passada, o 24 de junho, este militar, João José Zúñiga, ele falou com uma jornalista e aí, na entrevista que ele deu, ameaçou ao ex-presidente Evo Morales. Falou que ele tomaria preso a Evo Morales se ele outra vez seria candidato para as próximas eleições gerais da Bolívia. E falou que ele estava comandando o exército armado que vai defender o povo, que vai defender a Constituição. Que de nenhuma maneira ele aceitaria que Evo Morales seja outra vez candidato. E a jornalista perguntou de novo e disse: o senhor está ameaçando? E ele respondeu: sim, porque eu sou um soldado da pátria e vou fazer respeitar a Constituição. Terça-feira, 25 de junho, Sérgio, não aconteceu nada. Houve uns rumores, houve uns comentários pelas redes sociais que este geral do exército, porque na Bolívia temos 3 forças: a armada, o exército e a aviação. Então, este geral do exército, segundo as redes sociais, havia sido removido do cargo. Mas publicamente não aconteceu nada. Pela noite da terça-feira, falaram aos meios de comunicação
que o general continuava no cargo. Continuava. E ontem, quarta-feira, miércoles 26 de junho, 27 de junho, houve esta surpresa. Olha, e hoje o ministro do governo falou com a imprensa que o plano do golpe, deste golpe falido, deste golpe que fracassou, havia sido planejado desde maio. Agora, eu me pergunto, Sérgio, e gostaria que você ajude a analisar. Como é possível que um Estado não poderia ter instâncias de inteligência dentro das Forças Armadas, inteligência da Polícia Militar? Por que não falaram nada deste plano? Por que ninguém denunciou deste plano do golpe de Estado de ontem? Olha, ontem de noite, o general Zúñiga foi preso pela Polícia Militar e, bom, esclarecer, a Polícia Militar aqui é a Polícia Boliviana, o que no Brasil é a Polícia Militar. Aqui nós temos, a Polícia Militar é parte do Exército. A Polícia Militar, a Polícia Boliviana, pegou preso o Zúñiga ontem e ele, nesse momento, falou que o presidente Luiz Arce Catacora havia pedido a ele, o domingo passado, que faça alguma coisa. Que coisa? Poderíamos, presidente, trazer os veículos militares blindados do quartel dos exércitos? E ele disse, segundo o militar, aprovou. Então, Sérgio, os carros militares vieram desde 2 quartéis, desde 2 centros militares, de uma cidade perto daqui de La Paz, Viacha, a 35 quilômetros de distância, não? E de outra unidade militar de Achacachi, a 86 quilômetros, desde a cidade de La Paz. Sérgio, estes veículos militares vieram para La Paz o domingo pela noite. A pergunta é, por que ninguém falou o traslado destes carros militares até La Paz? Por que ninguém... Mas o senhor acha que essa... Desculpa interrompê-lo. O senhor acha que essa é confiável, essa afirmação do general Zúñiga sobre o pedido do presidente? 2. Há também no movimento MAS, no partido do Evo Morales, alguns integrantes, por exemplo, o Gerardo Garcia, dizendo que o Luiz Arce, o presidente, e o vice-presidente seriam os autores intelectuais dessa tentativa de golpe. Eu queria que o senhor comentasse esses 2 pontos, por favor. Mas claro, Sérgio, eu gostaria de fazer uma pergunta para você e ajudar a esclarecer o assunto. Como é que um presidente de um país vai consultar, vai chamar o militar para perguntar, geral, você o que falou? O que falou está errado. Não. Um presidente tem a faculdade de remover do cargo sem consultar ao militar. Por que um presidente poderia consultar a um geral do exército se o que falou ele era errado ou não, era leal ou não era leal? Havia tempo, desde a segunda-feira até ontem, para remover o cargo desse senhor, desse militar. Este é muito curioso, Sérgio, entender essa situação.
que estava fazendo a instituição de inteligência do Estado? Por que não alertou a nosso presidente para que não aconteça movimentos de carros militares de 86 quilômetros fora da cidade, de 35 quilômetros fora da cidade? Esses carros militares foram transportados correndo por toda a cidade para chegar a um quartel militar do Estado-Maior. Então, é muito curioso entender esta situação, o que acontece, porque se o presidente, capitão-geral do Estado boliviano, é a primeira e máxima autoridade de toda a Força Armada, como pode ele permitir que esteja acontecendo estas coisas, Sérgio? É uma situação que... Mas qual seria o interesse? Mariana, diga, por favor. Não, eu queria entender qual que é a relação desse general que promoveu a tentativa de golpe, o Zúñiga, com a oposição do país, que ligações ele tem com os parlamentares de direita, por exemplo, que respaldo ele teria para ter levado adiante essa espécie de autogolpe do presidente Arce? É isso que você está... essa teoria? Acho que não, colega, acho que não, porque o general Zúñiga é membro do time de esportes do presidente Arce. Eles jogam basquetebol, é um time da cidade. O domingo eles estiveram jogando esporte de basquetebol na cidade de La Paz, com esse geral. Então, como você poderia pensar que o geral, que era de maior confiança do presidente, poderia estar ligado, poderia estar em conversa com a direita? Em nenhum momento. O ano passado já foi denunciado este geral opinando de questões políticas na Bolívia. Então, este geral não seria tão estranho que quando o geral Zúñiga fala frente a frente com o presidente, o geral disse para o presidente: presidente, você não é leal, eu sim sou leal. Isso é o que você paga contra um servidor leal. Ele questiona o presidente. Assim, cara a cara, face a face. Mas qual seria o interesse do presidente Arce de ensaiar uma espécie de autogolpe? O que ele ganha com essa situação? Olha, Sérgio, neste momento, nas redes sociais, está circulando memes dizendo esta diferença. O presidente Arce dá face cara a cara com os golpistas militares, mas o presidente Evo Morales, em 2019, não deu cara com os militares, fugiu. Então, esse é o mensagem, a imagem que estão criando a partir desse fato de ontem. Então, faz meses atrás, Sérgio, já houve uma campanha, uma massificação da imagem do presidente atual para dizer que ele não vai fugir. Não é Evo Morales como ele fugiu em 2019. Então, estão tratando de calcular o peso, a imagem do presidente atual com o presidente anterior, Evo Morales. Por quê? Porque neste momento existe um conflito de liderança. Quem vai ser o próximo candidato para presidenciais desde o Movimento ao Socialismo mais IPSP, do partido mais IPSP. Então, o presidente Evo Morales, o ex-presidente Evo Morales, tem também muito apoio popular,
E, obviamente, o presidente atual tem apoio do Estado, da institucionalidade, da burocracia do Estado, tem apoio. Obviamente, também das forças militares e policiais, como é presidente. Então, existe este temor de fazer em balanço quem vai ter mais popularidade. Não é por acaso, Sérgio, que o general Zúñiga disse: quero aumentar a minha popularidade, falou o presidente. Será que isso Agora, que falou? sim, mas a razão desse rompimento entre o Evo Morales e o Luiz Arce? Qual é a raiz desse desentendimento, sendo que o Arce é alguém que foi indicado para esse cargo pelo Morales? A história acho que é um pouco mais complexo e de longo de falar, Sérgio. Primeiro, no primeiro ano do governo do presidente Arce, houve uma coordenação entre o ex-presidente Evo e o atual presidente. Mas depois houve distanciamento, pouco a pouco. Por quê? Por fatos de denúncia de corrupção. Os filhos do presidente Luiz Arce estão sendo denunciados por corrupção, mas em nenhum momento o presidente colocou na frente, colocou à disposição de uma investigação se existe ou não essa corrupção de parte dos filhos do presidente. Houve corrupção, houve denúncias de corrupção em vários ministérios e acho que esse fez de que exista cada vez mais distanciamento, estão se afastando com o ex-presidente Evo e o presidente Luiz Arce. Depois, também, este ano, Sérgio, o 1º de janeiro, acabou a gestão dos principais magistrados do Tribunal Constitucional, do Tribunal Superior de Justiça, do Conselho de Magistratura e do Tribunal Agroambiental. Máximos tribunais da Bolívia concluíram a gestão deles o 1º de janeiro. Desde o 2 de janeiro, eles já não seriam magistrados. Mas aqui está, Sérgio, um pouco antes dessa data, o Tribunal Constitucional se pronunciou com uma sentença constitucional prorrogando, ampliando a gestão desses magistrados. Esta situação fez de que houve um afastamento maior entre o presidente Luiz Arce e o ex-presidente Evo Morales. Por quê? Porque estes magistrados do Tribunal Constitucional, não, em um parágrafo, 2 parágrafos, 3 parágrafos de uma sentença que fala de outro assunto, fizeram comentários dentro do documento que não era possível ser candidato mais uma vez de presidente Evo Morales, do ex-presidente Evo Morales. Professor, e isso ainda muito mais afastou ao presidente Luiz Arce como ex-presidente Evo Morales. Perdão, deixa eu te interromper. O senhor acredita que esse episódio de ontem, essa tentativa de golpe, então, pode influenciar no processo eleitoral do ano que vem? Pode ter impacto na candidatura do Evo Morales ou não, ou na candidatura do Luiz Arce, dentro dessa disputa que eles têm dentro do partido para quem vai ser o candidato? Claro que sim, porque agora sim vai ter um novo balanço da população de colocar quem tem muito mais apoio. Então, há uma tendência, colega, que o presidente atual, Luiz Arce, aumente o posicionamento político dele. E o outro esteja, talvez, em descenso.
Mas o assunto é que aqui, até agora, é que todas as organizações populares que dão apoio ao ex-presidente Evo Morales estão pedindo que os magistrados do órgão judiciário já não tenham mais exercício atual, senão sejam reemplaçados por uma nova eleição judiciária para reemplaçar a esses magistrados. Mas o governo atual não tem essa intenção de renovar as autoridades do órgão judiciário da Bolívia. Então, essa é a briga que vai continuar afastando a esses dois líderes, Evo Morales e Luiz Arce. Então, esse é um problema muito complexo, porque uns querem que vão embora os magistrados do judiciário e outros querem que continuem. Mas quando continuam, vão continuar protegendo a corrupção do governo atual, vão continuar protegendo vários outros casos que vão vir por diante. É isso que falam os seguidores de Evo Morales. Agora, professor, há relatos aí de também alguns problemas econômicos graves. Tem faltado combustível, tem faltado de dólares, tem problemas de exportação. Como é que está a situação boliviana nesse momento? E o que dá para esperar depois dos acontecimentos de ontem, da estabilidade política nas próximas semanas? Olha, na Bolívia tem que acontecer umas filas longas para comprar combustível. Em cada lugar é isso. Não? Mas o governo da Bolívia, o ministro de hidrocarburos, o presidente de jacimentos do petróleo da Bolívia, eles dizem, não, é um assunto muito pequeno de resolver, isso está tranquilo, tudo tranquilo. Você vai comprar fruta no mercado, no supermercado, nas feiras, compra verduras para cozinhar, tomate, está tudo caro. Ano passado, 500 gramos de verdura, de cebola, por exemplo, poderia estar 3,50. Este ano, faz duas semanas, uma semana atrás, chegou a 15 bolivianos, 3 vezes mais, 2 vezes mais, assim. Então, aconteceu essa crise, mas o governo da Bolívia continua falando que não existe crise na Bolívia. E você vai nos mercados, nas feiras, é muito, assim, perto de olhar e ver, de enxergar que existe escassez, não tem dinheiro. Você fala com um motorista de táxi, motorista de ônibus, eles dizem, não temos ganância, está indo mal o negócio, não está bom o negócio, todo mundo está falando. Mas só o presidente e os ministros estão dizendo que não existe crise. Isso está distanciando, afastando também de Evo Morales, porque Evo Morales está dizendo que existe crise. Daqui a pouco não vai ter segurança alimentar, daqui a pouco não vai ter combustível. Ele está falando isso e outros dizem, não, tudo está tranquilo, tudo está tranquilo. Então, as pessoas nas ruas estão falando como é possível que este governo diga que não tem crise. Eu estive em uma feira comprando laranjas. Uma senadora que apoia a presidente Arce falou que 25 laranjas custavam 5 bolivianos. E eu falei com a vendedora da feira de frutas, como é que diz a senadora que está a 25 laranjas a 5 bolivianos? Gostaria que ela faça a colheita, que gostaria que ela traça aqui para vender. A ver, ela que venda em 5 bolivianos, ela ficou brava. Qualquer pessoa assim, vendedora de fruta, numa feira. Professor, Essa é a situação.
Os movimentos sociais e a base eleitoral que compuseram o movimento do ex-presidente Evo Morales e que, por consequência, fizeram a campanha para levar o Luiz Arce à presidência, como eles estão se posicionando nesse momento? Eles tomam um lado nessa disputa entre Arce e Evo, e como é que está também a base parlamentar do MAS com relação a isso? É um assunto muito importante, colega. Olha, faz 2 semanas atrás, não, 18 de maio, faz mais de um mês, houve um encontro nacional que convocou o Evo Morales para um ampliado, um encontro nacional. Para esse encontro nacional, houve tanta gente que foi para esse encontro. E houve pessoas, dirigentes de nível local, que falavam, procuravam ônibus para ir lá, procuravam deputados, procuravam senadores para que eles possam cancelar, pagar o ônibus para que eles possam assistir a nesses eventos. Enquanto o ano passado, faz 2 anos, não houve tanto apoio para Evo Morales em contra do mesmo governo do Arce. Então, pouco a pouco, eu estou percebendo, colega, que as organizações populares, camponesas, indígenas, estão virando a favor de Evo Morales. E o presidente está ficando sozinho cada vez mais. Ontem de noite, colega, houve esse discurso vitorioso contra o golpe, derrotando o golpe, mas eram todos funcionários públicos. Eu conheço a muitos deles, desciam dos prédios dos ministérios para ir nessa concentração multitudinária da praça. Não eram organizações populares como poderiam falar. Uma colega brasileira para mim me perguntou por que não havia esta bandeira, esta huipala, na multidão de ontem de noite. Não houve. Por quê? Porque houve mais esta bandeira, que é a mais conhecida da República da Bolívia. Não? Então, é muito fácil de perceber, colega, que não é a organização popular. Faz 3 horas, eu vi lideranças camponesas que me conhecem, estavam bêbados, porque haviam amanhecido na porta da polícia militar, onde está preso o General Zúñiga. E eles falaram, eles vieram desde outra cidade de Santa Cruz. Como? Obviamente em avião. Ônibus não. Quem pagou o avião para esse dirigente, liderança camponesa? O governo. Alguém. Então, como você está percebendo, cada vez mais só as lideranças nacionais, inclusive lideranças estaduais, mas depois lideranças de nível municipal, local, não. É só essa burocracia especializada de lideranças estão perto do presidente. Isso eu estou falando porque eu fui assessor geral da vice-presidência. Eu conheço quem são os líderes nacionais. Não conheço todos, mas eu percebo quem são, de onde vêm, de onde são afiliados, de onde são parte de que organização. Conheço. Então, é isso o que está acontecendo na real. Não? Eu já recebi ligações ontem de outras cidades da Bolívia e lá estava tudo tranquilo. 4 esquinas da praça de La Paz, Praça Murillo, a Praça Murillo, estava fechado. Depois, a uma rua aí, a uma quadra aí, todos os ônibus estavam circulando, tudo tranquilo. Eu caminhei ontem, tenho vídeos feitos de ontem, que era só na praça da sede do governo, o movimento militar, não era o país inteiro.
E onde se posiciona o ex-presidente Garcia Linera no meio desse imbróglio político? Eu não sei, o Álvaro sempre estive falando faz 2, 3 meses atrás, insistindo, falando de que era importante uma unidade, uma reunião entre o presidente Evo e o presidente Luiz Arce. Ele falava isso. Depois alguém falou, Álvaro é um traidor. É um traidor. Eu não sei por que falam todo mundo isso, que ele é um traidor. Depois sumiu o Álvaro Garcia, sumiu. Já não tem mais aparecido na imprensa, ele sumiu. Acho que deve estar na Bolívia, talvez na Argentina, eu não sei. Ninguém sabe onde está o Álvaro. Agora, desculpe, interromper, o senhor acha que essa disputa coloca em risco a continuidade de um governo progressista ou um governo do MAS na Bolívia? O senhor acha que essa divisão pode levar a uma derrota eleitoral? Acho que não. Não, porque se você conseguiria assistir o trabalho político que está fazendo o ex-presidente Evo, ali você vai conferir que o presidente, cada dia, dia a dia, semana a semana, mês por mês, ele está visitando cada lugar do país. Em cada lugar espera, aguarda muitas pessoas, muita gente para ele. Eu não sei por quê. Eu não sei por quê. Porque cada vez que vai a um lugar, ele está recebido com flores, faz uns discursos cheios de gente, de multidão. Então, uno se pergunta por que as pessoas estão esperando o Evo em cada região do país. Isso é muito curioso, Sérgio. E o presidente Arce, poucas vezes está visitando, quando visita, mas ele é presidente. O outro cara é simplesmente um líder sindical, agora, hoje, o ex-presidente Evo. Mas ele, quando chega a cada cidade, cada cidadezinha, ele está com muita gente aí, falando com discurso. E o que está acontecendo? Então, ele tem uma liderança, talvez, aí poderia estar enganado, poderia estar errado, talvez quase similar do presidente Lula. Porque o presidente Lula também visita todo lugar do Brasil, até onde sei. E em todo lugar o presidente Lula é aguardado, é esperado, é bem recebido. Então, o ex-presidente Evo está chegando para todo lugar. Por exemplo, eu conheço a uma colega que vive em uma cidadezinha em outro estado, Oruro. Estado de Oruro. Aqui chamamos nós departamento, vocês estado. No estado de Oruro, chegou a um município e o prefeito não foi para receber ele. Por quê? O prefeito desse município falou, se eu vou para receber o Evo, o presidente não vai dar um projeto para mim, então eu não posso ir a receber o Evo. Mas todas as pessoas foram para receber ele. Só o prefeito não foi. Então, este fenômeno está cultivando, está semeando, está incentivando o ex-presidente Evo, e esse é muito favorável para a liderança dele, para uma próxima eleição para ser presidente outra vez, Evo Morales. Bem, eu agradeço muito ao Wilber Lopes, sociólogo, foi do governo Morales, estudou no Brasil. Agradeço muito, o nosso tempo aqui está acabando, mas agradeço novamente a disposição de participar desse programa, os esclarecimentos, e espero recebê-lo aqui em outra oportunidade, professor. E até a próxima. Eu agradeço, Sérgio, e tchau. Um abraço. Até mais. Tchau.
Bem, a gente está chegando aqui ao fim do programa. Mariana, eu queria só que você comentasse rapidamente aí da sua matéria essa semana, uma matéria interessante, parece que há um plano aí, uma tentativa de combater ou de retomar um combate mais eficaz aí ao trabalho análogo à escravidão. Então, obviamente, não conta a sua matéria, porque eu tenho certeza que quem comprar a revista ou for assinante terá um enorme prazer em ler a matéria, mas só dei umas linhas gerais aí. Tá certo, Sérgio. Vou dar só os highlights para deixar o pessoal curioso, porque a situação é bem grave, na verdade. Nos últimos 2 anos, se intensificou muito o resgate de pessoas submetidas ao trabalho escravo no Brasil. Houve uma melhora na estrutura dos poderes competentes para fazer essas forças-tarefa, e mais de 5 mil pessoas foram resgatadas nos últimos 2 anos. Se a gente pega o levantamento histórico desde 1995, foram em torno de 60 mil pessoas, então é um número bem maior mesmo, correspondente ao período total. E durante esses novos resgates mais recentes, começaram quem trabalha nessa área começou a detectar o trabalho doméstico escravo. Isso é uma coisa que já existe no Brasil, não é nova, mas os resgates começaram agora, nesse último período. No último ano foram resgatadas 40 trabalhadoras do trabalho doméstico. E diante dessa novidade, digamos assim, e com mais novas características da escravidão moderna que o Ministério dos Direitos Humanos identificou, eles entenderam que era o momento, então, de atualizar o Plano Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo, cuja última atualização tinha acontecido em 2008. Então, o Ministério dos Direitos Humanos está trabalhando para desenvolver as novas diretrizes de combate a esse tipo de trabalho, com parceria da Organização Internacional do Trabalho, a OIT. Então, o Ministério, em parceria com a AIT, em parceria com outros ministérios e com organizações da sociedade civil que atuam para o combate ao trabalho escravo, estão tendo acesso a modelos que estão sendo usados no mundo inteiro, ao que tem de mais moderno, digamos assim, no combate ao trabalho escravo em outras partes do mundo, para construir essas novas diretrizes de combate ao trabalho escravo no Brasil. Um dado bem interessante que o pessoal do Ministério me passou, que eu trago nessa matéria, é que mais de 50% das pessoas que são resgatadas do trabalho escravo, elas são encontradas em grandes fazendas. Então, o agro produz muito trabalho escravo. Essas pessoas trabalham ou na produção pecuária ou na produção agrícola. E aí, quando a gente vem para as cidades, os trabalhadores submetidos à situação análoga à escravidão majoritariamente são os trabalhadores da construção civil e as trabalhadoras domésticas. E aí eu me debruço nessa matéria sobre como é que é a situação dessas mulheres que trabalham nessa condição de escravidão nas cidades, como é que funciona essa escravidão moderna e como é que leva-se tantos anos para que uma pessoa seja identificada como uma trabalhadora que está sendo escravizada numa casa, porque ela não está escondida, ela não está fechada, ela sai, ela vai fazer compras, ela convive com a vizinhança, ela convive com os familiares, com quem visita essa casa. Como é que as pessoas não identificam que esse trabalho é escravo? Então eu fiz uma entrevista, uma conversa bastante longa com a procuradora do trabalho, do Ministério Público do Trabalho, que atua na Coordenadoria Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo e Combate ao Tráfico de Pessoas. E aí, nessa conversa, ela traz as nuances, ela traz os cenários, ela traz como é que se desenvolve isso, essa escravidão moderna. Então, por isso que eu acho muito interessante que as pessoas leiam essa matéria, porque traz esse contexto todo e nos ajuda no nosso próprio cotidiano mesmo a olhar com o olhar mais atento e perceber que isso talvez não esteja tão longe quanto a gente imagina. Pode, às vezes, no teu prédio ter alguém que está submetido a essa condição, só que você nunca se atentou para isso. Então, na matéria, eu trago muito como é que são essas características da escravidão moderna. Muito bem, eu agradeço quem nos acompanhou até agora, continuem assinando, comprando, apoiando o Carta Capital. Bem, Mariana, obrigado e até a próxima.